Bem-vindo à Experiência Projetiva. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês, como prometi. Demorei um pouco para sair, mas saiu. A carta psicografada, do mentor, do Alayara, que ela foi direcionada para mim, mas eu vou compartilhar com vocês justamente que eu vou tentar passar essa prática de energização, de você fazer um pouco antes de dormir, para você dar uma limpada e você realmente sentir essa densidade que fica do dia, esse momento que você está trocando de papéis durante o dia, Você chega no trabalho e acaba levando isso para a cama. Então, eu tenho essa prática de alguns momentos antes de dormir, por exemplo, uns 5 minutinhos, 10 minutos, eu tiro isso para meditação. E em processo mediúnico, eu sempre conversando com ele, falando sobre essas questões dos mantras e tal. As pessoas, como na técnica do Wagner, que eu deixei no vídeo anterior, ele utiliza de imagens como o sol, cachoeiras. A maioria das pessoas usam mais o sol como uma forma de canalização desse potencial, luminoso, dessa energia. E ele me disse para poder começar a utilizar também algumas palavras de mantras, e ele me disse para utilizar a própria palavra Deus como mantra. E ali, fazendo essa prática durante uns dias, que eu não queria, óbvio, trazer uma prática, uma coisa que eu nunca fiz aqui pro canal, para deixar uma coisa mais livre. Então, eu fui praticando durante uns dias umas coisas que eu vou falar nesse vídeo, que é justamente esse o tema, o poder da palavra, A palavra como um mecanismo de acesso, como um mecanismo de tanto de assédio, também como de amparo, E ela se consiste no seguinte, tanto que é relatado nessa carta. Eu, antes de dormir, eu me sento ali na beira da cama, entro em estado de prece, busco esvaziar a mente, manter de uma forma mais tranquila. E quando eu estou bem canalizado, ele me dizia isso, para dizer a palavra Deus, de uma maneira bem tranquila, e soltando um pouco o ar, eu fui falando ela devagarzinho. Deus, só bem silencioso, quase inaudível, mais para dentro de mim mesmo do que vocal. E eu imaginava como se todos os meus chakras também estivessem soltando essa palavra, eles estivessem vocalizando essa palavra, A sensação energética é poderosíssima, poderosíssima. E está bem relatado nessa carta, então vou começar com ela. E quero que vocês façam isso depois, que pode ajudar muito vocês para essa limpeza, para essa troca de papéis em um momento sagrado, onde você está indo para esse pequeno portal para o mundo espiritual, que é a hora de dormir. Para alguns é somente um momento de descansar, mas existe uma infinidade misteriosa ainda para a humanidade de processos que acontecem durante o sono. É um processo riquíssimo, riquíssimo aí. Então é muito interessante saber dormir, saber ir para a cama. Então vou ficar com a carta do Alayara, eu vou ler para vocês. Posso dar uma gaguejadinha aqui, que eu sou meio ruim de ler até minha própria letra. Então vamos lá. Essa carta eu escrevi, eu acho que foi psicografada de quinta para sexta, retrasada, lá na empresa pequenininha. Vamos lá. Basta uma palavra para mudar-se energeticamente. Se em solitude, contemplando a maravilha do ser, entonares a palavra Deus, perceberás a mudança. Como receber dos céus uma coluna de energia pura que interpenetra por sua cabeça. Percebes tais repercussões? Tua alma dilatada, expurgando-lhe energias torpes, eriçam-lhe os pelos em resposta, como mãos que buscam alcançar a sutileza benfeitora. De uma palavra tu mudastes, transformastes, em sintonia que evocaste. Percebes isso agora? Cuida de tuas palavras, mesmo quando encontrar-te só.
pois são portas que se abrem a todo instante, e as suas chaves estão em teus lábios. Pela lei divina da afinidade e magnetismo, encontra por tuas escolhas o seu mérito. Sempre em contato sutil, por ti passas infinitas energias, desta e de outras esferas. Evocá-las, boas ou adversas, cabe à tua lucidez. Analises a ti mesmo. Quando a dor e a desventura batem-lhe à porta da vida, são a maioria das vezes com as chaves dos maus dizeres que recebe tais provas. Quando a inconveniência que lhe cativas frustra-te o teu orgulho transpassado, são com palavras de injúria e ódio que abres tais portas. Escuta-me, espírito. Recebi todas as portas com a chave da oração, em sintonia pura com a gratidão, flor da primavera eterna do amor de Deus. Assim, visitante há de mudar, há de encontrar a outra face que ensinou outrora o Nazareno. A tua espiritualidade é reflexo, luz pura do teu ser imortal. Tuas palavras devem percorrer até sua boca o mesmo caminho de equilíbrio. Uma palavra muda a sua vida. Acalenta o que chora, acalma o que desespera, ensina o ignorante. Não há mecanismo mais rico de acesso ao teu próximo do que as palavras. Faz amigos, faz inimigos, faz amores e ofensores. Encontrai Deus em cada tom que falai. Encontrarás em ti todo o poder do amor, da cura e da verdade que está sempre acima de tudo. Paz e luz. Com essa mensagem, fica muito nítido uma coisa que eu fui praticando esses tempos. Com essa reflexão sobre o poder das palavras, eu busquei controlar. Não quer dizer que eu tenha controlado ou superado, pois eu ainda estou em um processo de limpeza disso que é do controle das palavras. Comecei com um básico, palavrões. E só aí eu percebi o tão diferente que fica a sua aura, o tão limpo que fica as suas energias quando você para de evocar essas palavras de maldizer, né? Até o nome já diz, uma maldição, um maldizer, um maldito, né? São coisas que são faladas com uma certa treva, com uma certa sombra, com algo maligno. Vamos pensar pelo seguinte processo energético do nosso planeta, da nossa esfera e da humanidade em si. A humanidade, desde que se manifesta nesse mundo, antes até do mundo físico, já existia algo assim. A vida não deixou de existir porque não existia na Terra. Ela sempre existiu. Manifestada na Terra, nós como seres humanos temos acesso às energias deste mundo. E a energia, como todos bem conhecemos, ela não é boa e ela não é má. Ela é o que ela é. A energia, ela é o que ela é. O modo com que a utilizamos é que categoriza essas dualidades, não é? Do que é bom e do que é mal. Então, ao longo de milhares e milhares, talvez milhões de anos, a humanidade sempre em contato com um tipo de sintonia, entonando algumas palavras mais desagradáveis, você percebe que fica uma psicosfera, como diriam os gregos, uma aura, uma energia com uma assinatura energética negativa que já contém uma chave de evocação dessa energia salutar ou dessa energia ruim. Quando você fala um palavrão, você percebe isso. Quando você fala um palavrão, você percebe que a sua palavra não é só ela vem com uma carga sombria, você percebe um peso meio que nas costas, um calor que sobe na nuca. Não sei se vocês prestam atenção nisso,
Parece que o rosto começa até a dar uma crescida, uma inchada. Parece que vai ficando uma sujeira no rosto quando você vai falando. O palavrão ele vem acompanhado de toda essas... Imagina que toda pessoa que fala a mesma coisa que você, está na mesma sintonia que você, foi acumulando um pouco dessa energia. E quando você entra nessa sintonia e decide evocar essa palavra para esse propósito negativo, essa energia vem junto. E você é um canal. É a boca do esgoto que está transbordando agora, tudo para fora. É você falando um palavrão, é você invocando uma crítica e puxando uma fofoca, você maldizendo seu amigo, você reclamar. São vários hábitos, vamos por devagarzinho, né? As palavras, ela tem esse poder. Tanto que quanto, de maneira igual, vamos dizer também que tem aquelas pessoas que sempre tiveram um contato e um respeito maior e buscaram evocar nas suas palavras uma chave de sintonia que atualmente nós podemos chamar de oração, de mantra, de palavras de poder, palavras mágicas. Essas palavras, quando evocadas, uma sintonia correta, você tem acesso a essa energia sutil e elevada que com certeza está muito mais distante da densidade física, da densidade umbralina que estamos inseridos agora. Essas energias, ela vem acompanhado de saúde, ela vem acompanhado de vida, ela vem acompanhada de uma energia de movimento, né? Que é isso que categoriza ela ser tão sutil, que ela se movimenta muito, né? Que quando está muito distante. É igual o sistema de frequências de energias nosso, né? Quanto maior a frequência, mais sutil ela é. E maior ela alcança, maior velocidade. Quanto mais densa ela é, mais dura, mais estagnada, mais densa ela fica. Então, quando você está em um estado de oração, você se sente meio que elevar. Essa energia te puxa para cima, tanto quanto a energia Kundalini que vai subindo quando você acessa essa categoria boa, quando você está nesse contato com essas energias que você evocou por essas palavras de bem. Você percebe que para algumas pessoas as palavras de bem parecem tolice. Quando você é uma pessoa que decide parar de falar palavrão, para muitos dos débeis, das pessoas que não estão pensando como você agora, vai parecer que você é um idiota. Essa palavra também é feia, mas eu tenho que falar ela aqui. Vão te falar que você é meio bobo, é burrão, um cara que... mané. Olha as palavras, né? E é isso mesmo. Porque você não fala o palavrão que eles estão falando. Exatamente isso. Para eles é assim. É a frequência que eles estão inseridos, que as pessoas estão inseridas. É a frequência que você estava inserido antes de pensar na utilidade disso. Então, para quem está abaixo, é muito difícil olhar quem está para cima num grau, não estou falando de ego, estou falando mais de limpeza, com uma certa lucidez. Vai sempre julgar que a pessoa está errada porque ela não é igual a mim. Você sempre julga que o outro é errado porque ele não é igual a você. Então você buscar desenvolver positivamente a sua espiritualidade, cuidando até mesmo das suas palavras, para muitas pessoas vão parecer que você está errado. Nessas práticas eu consegui perceber muita mudança energética em mim. Minhas projeções aumentaram em um nível que eu não tinha antigamente. Tanto que eu ainda errei em umas projeções, vou contar disso aqui. Quanto que é poderoso a questão das palavras. Minha energia mudou, ficou mais sutil, ficou mais fácil eu liberar essas densidades que ficaram. Consegui controlar muito mais a questão da bebida, né? Mesmo que eu beba socialmente, eu consegui me livrar disso muito mais fácil. Da questão da carne também, voltou, meu corpo agora não está aceitando de novo a questão da carne. Até mesmo leite, ou coisa mais simples, leite, gelatina,
Nem de latinha eu tô conseguindo comer. Me dá muita canseira depois quando eu como, por causa da sutileza que vai ficando, o seu corpo vai se limpando. Meu nível de sono melhorou muito. Às vezes eu acordo de madrugada já sem sono. Isso não quer dizer que eu tô dormindo mal, eu tô descansadíssimo, descansadíssimo. A sua energia, ela se sutiliza quando você cuida. E é uma forma de cortesia que você tem que ter com as pessoas do controle das suas energias. Nessa prática, só para voltar na carta, quando eu sento ali na beira da cama à noite, eu esvazio a mente e busco meditar. Entro em estado de oração e a Layara me disse para fazer isso e eu fiz. E eu respirando e vocalizando quase que inaudível essa palavra, Deus, não é? Independente se esteja, não estou falando aqui só de uma questão de visão cristã ou de outra religião, estou falando do Deus, né? O único Deus, o todo, o universo, a natureza, você que deu o nome que você bem entender para essa deidade absoluta e criadora. Pode ser o nome que você escolher, escolhe aí. Isso não importa tanto. Eu enfocando essa palavra sagrada, né, que ela já vem carregada de uma energia que a humanidade inteira, que vários seres, né, não só os humanos, invocando essa palavra ao longo do tempo aqui na nossa psicosfera, ela vem carregada de um poder muito grande. E eu senti aquela energia descendo pelo meu chakra coronário e banhando todo o meu corpo abaixo. Meu corpo inteiro arrepiava com ela. É muito forte. Eu senti essa energia expandir. E fazendo isso ao longo do tempo, eu dormindo, eu quase nem fazia prática, nem fazia técnica e saía do corpo às vezes. Muitas vezes eu não lembro também, ou eu dormia pouco, não trabalhava muito frontal, né, o chakra frontal. Mas movimentar a energia é importante e essa é uma prática que ajuda muito a você a se sintonizar com algo sagrado antes de levar o seu corpo físico a um estado de sono e ter suas experiências fora do corpo, porque mesmo que você não se lembre, você tem. Isso não é especialidade de ninguém. Não é por causa que a pessoa é um espírito de alto nível que ela sai do corpo, porque meu cachorro sai do corpo. Eu já vi meu cachorro umas 3 vezes. Ele não é um iniciado nos mistérios, não é um mago e nem é um ser de suprema evolução, é um cachorro. Então, se alguém te falar que sai do corpo porque é um espírito de alto nível das estrelas Sirius ou é um alienígena que tomou o corpo de alguém, meu filho, abre o olho. E nesse estado de... Os cachorros vão aqui tudo ali. Nesse estado, você vai sentindo a sua energia se limpando. Você encontra uma sintonia muito boa antes de dormir. E você relaxa o corpo e você tem suas qualidades de sono melhor. É uma saúde, tanto espiritual e emocional e mental. Ajuda muito. Faz essa prática, depois você me fala o que está acontecendo aí. Me fala no comentário que eu respondo. Bem, as pessoas elas não têm respeito pelas palavras. Você percebe que muito das coisas ruins que você carrega na sua vida em questão de relações com as pessoas, relações nos trabalhos, relações com familiares, relações até mesmo consigo próprio, são por causa que você falou coisa que não devia, porque você não estava consciente do poder de influência que é a palavra. As palavras elas têm um potencial de assédio tão grande que eu vou dar alguns exemplos aqui espirituais e assédios físicos, né? Vamos dizer assim, manifestados e não manifestados, né? Vamos pegar da parte de projeção astral, já que esse é o tema básico do nosso canal. Quando você está, por exemplo, você gosta de tomar uma cerveja, alguns espíritas falam que você tomar cerveja, uma bebida socialmente, você não é assediado. É óbvio que você é assediado. Não existe essa. É pela lei de afinidade e magnetismo, já falamos isso. Você vai sim encontrar aquilo que lhe é semelhante. É óbvio que você às vezes pode estar em um estado de alcoolismo e vai ser uma obsessão. Tem vários obsessores ali que vão te influenciar a beber cada vez mais. Mas você percebe que a maioria das vezes quando você está bêbado, você começa a falar coisas que não deviam e acaba se arrependendo depois e começa a vir com uma carga mais ruim. Você fica, sabe quem que é? Quem bebe sabe o que eu estou falando.
Mas vamos na questão espiritual, como que acontece. Isso eu vou deixar um áudio no final desse vídeo, se eu achar aqui, depois eu deixo. Tomara que o cara não me dê strike, mas acho que não vai possível que o cara vai me dar um strike no canal, por causa que eu tô colocando um vídeo de espiritualidade. Mas vamos lá, né? Põe fé. Do André Luiz, ele vendo um assédio de bebida alcoólica, sobre bebida alcoólica. Vou deixar no final. Interessante que fala bem disso. Isso que eu vou te contar aqui agora é que eu vi. Não é relacionado a esse vídeo, essa é experiência minha, vivencial. Eu fora do corpo vendo como é que funciona essa questão da bebida. Isso é na minha casa. Minha mãe e meu irmão bebem também. Eu tô tentando parar com esse negócio de bebida já. Saí do corpo e estavam bebendo. A primeira coisa que você percebe é que eles tentam te bloquear para você não sair. Então tentam fazer de tudo para você ficar preso no corpo. Põe plasmam portas, bloqueiam lucidez, plasmam sombra para tentar bloquear a sua visão, mas não adianta. Se você estiver bem sintonizado, você sai. Ainda que o ambiente esteja denso, é complicado, mas sai. Acontece que esses espíritos, eles te assediam inicialmente para você beber, né, de uma maneira mental, pois eles te conhecem já de uma certa data, ou já sejam de outras vidas, mas eu acho que a maioria, para quem bebe socialmente, não tem esse hábito tão afinco. É mais uma questão do assediador de esquina, vamos dizer assim, do tiozinho do bar que desencarnou. Então, as pessoas já têm o hábito de começar a beber em qual época? Sexta-feira. Começa sexta-feira, é dia de beber, tomar uma, esfarelar o salgado, como todo mundo faz. Então esses espíritos já sabem que você tem uma rotina, né? Que as pessoas têm um padrão mais ou menos definido do que vão fazer, e eles também sabem disso, eles são espertos pra caramba, pois eles estão te vendo em uma intimidade que nenhuma outra pessoa encarnada tá te vendo. Esses caras até entram no banheiro pra tomar um banho com você, cara. Eles vão dormir na tua caminha, cara. Acontece. Então eles definindo e sabendo o seu padrão de bebida, eles começam a te jogar ideias mentais. Ideias mentais é bem redundante, mas te colocam ideias. E você vai alimentando aquilo. Vai te dando aquela vontade de beber. Na hora que você entrou na sintonia deles, eles colocam uma das suas mãos, né, espirituais, né, suas paramãos, e começam a acariciar com todo carinho a sua glândula pituitária, para poder estimular você a pensar esses tipos de coisas, né? Vai estimulando você, vai estimulando, e vão falando bem no seu para-ouvido, porque mesmo que você esteja acordado, você tem um corpo espiritual que está acompanhando o movimento do corpo físico. Você não fica preso dentro do cérebro, ou você não fica em outra dimensão parado em uma casa de comando comandando o corpo. Os corpos estão sobressalentes uns aos outros em dimensões diferentes. Eles começam a falar essas coisas. Para densificar o ambiente, vários outros espíritos ali, que não é só um, é basicamente uma galera que vem porque sabe que você é um cara que conhece das bebidas alcoólicas, começam a falar vários assuntos que não prestam dentro da sua casa. Pornografia, violência, um monte de palavra. Os caras são criativos. Tirar o chapéu, viu? São criativos. Vão densificando a energia do ambiente, te forçando a cada vez mais ceder espaço para essa energia densa. E você ali na sintonia deles, cara, os caras já se acoplam na sua aura e começam a beber, a experimentar essa energia que fica ali na região do chakra do seu umbigo, responsável pela essa questão da captação da energia do que você ingeriu, que tem essa, vamos dizer assim, essa entorpecência do álcool, não é? É uma energia alcoólica, vamos dizer assim. Por isso que as pessoas ficam muito tontas, essa energia roda, ela gira, então ela fica aqui nessa região do umbigo e eles aproveitam dessa e lembram eles dessa saciedade, dessa vontade de beber, e como eles querem sempre mais, eles vão ali. Mas não é sobre o mecanismo de assédio que nós estamos falando. É um mecanismo que eles utilizaram para densificar o seu ambiente, que são as palavras.
eles sussurram para você e você vai alimentando essa ideia. Eles vão falando na sua casa e subliminarmente, como todas as pessoas são médiums, ninguém está isento disso, alguns em seus níveis maiores ou menores, mas todos nós somos, em seu nível. Eles vão modificando a energia do seu ambiente e você, através de uma clarividência desenvolvida ou pouco desenvolvida, mas muito sutil ou não, mais desenvolvida, você vai sim aderindo a esse comando através das palavras. É uma das formas. Você percebe até naquelas filmes tipo O Exorcista, né? O tanto de palavrão que não fala o demônio ali, né? Pra poder quebrar a oração do cara. É mais ou menos isso. Acontece sim. Já vi aqui em casa, muitas vezes aqui em casa. Já fui fazer amparo na rua. Eu fui fazer amparo em outros lugares, eu já vi isso acontecer dessa forma. Essa forma de densificar o ambiente, os caras te xingam, cara. Eu voando e os caras me xingando, e eu fui caindo na pilha. Fui perdendo voo e ó, lanchadinho, caía do corpo lá, do corpo astral lá, caía no chão, os caras juntavam. Eu tô falando a verdade, isso daqui acontece. E você percebe que o assédio com a questão da palavra não acontece só de uma maneira de um espírito para cá. Você percebe que, olha, quando você está bêbado, por exemplo, já está sob influência, né, disso, você começa a falar o que não deve, começa a arranjar briga e o ambiente vai se densificando mais. Ou seja, a porta principal de assédio está sendo ali muito a palavra. A palavra que cativou. Olha o tanto que é poderoso uma palavra. A pessoa encarnada, vamos dizer um assédio agora de encarnado para encarnado aqui. A pessoa tá lá na paz de já, cara. O cara tá tranquilo, de boa. Você vai lá e fala alguma coisa para ele. Que ouviu alguém falando mal, sei lá, picuinha de empresa, picuinha de casa, sabe? Que você viu uma notícia ruim, que você viu tal coisa. Isso desconcerta totalmente a energia, porque a pessoa entra na mente. E já está na mente da pessoa. Você colocou uma ideia de ciúme, sei lá, na pessoa. Você acha que viu tal pessoa mexendo com a namorada do outro. Deixa, usa a criatividade. Coisa que acontece no seu dia a dia. Você está vendo e você foi lá e falou algo para outra pessoa. E aquilo entrou na mente dela. Isso não tem defesa, viu? Mentalmente não tem defesa. Uma mente forte, ela sustenta e ela se equilibra e com o tempo ela expele. Mas ela não quer dizer que ela não recebeu aquilo. A mente ela sustenta de uma maneira mais poderosa ou mais fraca, de acordo com cada indivíduo e sua evolução de nível de consciência que ele mesmo faz, né? Você mesmo pode desenvolver isso. Mas aí você entra na mente da pessoa. A pessoa não pensou direito no que ela falou e ela não está nem preocupada no que ela vai te falar e ela não está nem preocupada do que ela vai te responder. Às vezes ela não está, como a maioria das pessoas, não estão nem lúcidas do seu dia a dia, de estar presente consciencialmente no momento presente. O que a pessoa faz? Começa a entrar num estado emocional, pequeno ou grande, ela dá um desequilíbrio emocional e já te dá uma resposta aleatória, só porque ela respondeu aquele estímulo desagradável e ela te responde e você desequilibra e ela desequilibra e vai começando, aí vira zoeira, vira crítica, vira briga, vira fofoca, vira desavença, vira ciúmes, vira inveja e vira tudo o que você imagina. Uma palavra é capaz de mudar a energia de um ambiente inteiro. É capaz de mudar a forma com que as pessoas te enxergam, a forma com que você está, a forma com que o outro está. É uma responsabilidade muito grande. Para quem está buscando abrir a consciência para a espiritualidade, isso é muito poderoso. Então, a partir do momento que você não está lúcido, você está completamente suscetível ao erro e ao engano. Porque você não está cuidando desse básico e é muito poderoso.
Uma palavra que você está falando para a pessoa, você também se torna um assediador. Quebra esse padrão mental, esse padrão que foi essa programação mental, né? De que assediador é somente o coitado do espírito que morreu, que perdeu o seu corpo físico. Todos nós somos também, em nossos níveis, não é? Se você está buscando desenvolver a sua consciência, faz necessário que você desenvolva essa consciência da palavra. Uma coisa que eu estou fazendo e está fazendo toda a diferença. Você percebe como que as pessoas se aproximam de uma maneira muito mais benevolente. Porque às vezes as pessoas, quando elas percebem que a sua energia mudou, elas não conseguem explicar por que elas começam a querer se aproximar de você. Mas é porque a tua energia tá gostosinha, de fofinha, cara. É aconchegante e agradável, você se torna uma pessoa agradável, cara. Então, as pessoas te buscam muitas das vezes porque elas querem uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Elas querem um direcionamento construtivo, pois elas começaram a perceber, mesmo sem explicar ou sem ter consciência disso, de que você está tomando esse caminho. É muito sutil. Quando você controla as suas palavras com a energia que você vai sempre alimentando a sua aura dessas invocações, sendo elas positivas, a sua aura começa a curar. Quando você vai fazer um estado vibracional, quando você vai dar uma expandida na sua aura e você está com essa carga positiva, essa carga construtiva, essa carga de vida, que você está buscando cuidar dos mínimos detalhes da sua encarnação, isso pode ajudar um espírito que estiver doente, ele vai ser curado. Algum outro que queira ser mal, ele não vai conseguir se aproximar de você. Você consegue mudar um foco destrutivo de uma conversa. Você consegue, de uma maneira muito sutil, puxar um assunto mais elevado e fazer as pessoas buscarem refletir sobre coisas que elas não pensam, que para elas é banal, como a espiritualidade, de uma maneira aberta e prática. Percebe isso? O quanto que você já fez de coisa ruim porque você falou o que achou que devia falar. Que você saiu falando a torto e direito aí, não é? E tem gente que tem orgulho disso. Já ouviu essas frases, né? Eu vou repetir de novo. Eu não levo desaforo para minha casa. Se eu tiver de falar, eu falo na cara, porque eu sou sincero. Que distorção. Olha que distorção. Desde quando você falar o que acha na cara da pessoa é sinceridade? No plano espiritual, esse olho por olho, dente por dente, essa coisa de você pagar na mesma moeda, no plano espiritual e em todo lugar do universo, por seres mais desenvolvidos, é conhecido como estupidez. Simples assim. Agora, o tanto que não dói, de uma maneira positiva, quando a pessoa está te maltratando, a pessoa não está lúcida, a primeira coisa que você vai ter que estar na sua cabeça é isso. Você estando lúcido da situação. Você estando consciente do que você é agora. Eu sou um espírito que está manifestado no corpo, mano. Eu estou vivendo aqui agora. Estou projetado aqui, ó. E estou num ambiente onde está um camarada que tá denso. Primeira coisa, ele não está acordado. Não está lúcido. Segundo, não adianta eu ir lá, meu irmão, você está ilúcido, você não está consciente, preste atenção no que você está fazendo. Não vai. É o melhor que ele pode te oferecer naquele momento. É aquilo. É podre, mas é o que tem.
justamente por causa disso. A consciência dele está densificada, ela baixou. Então, até que ela se sutilize de novo. Então, às vezes, você não responde. Deixa o silêncio. Caso não seja necessário, você viu que não tem como você não falar algo, fale algo positivo, algo construtivo e algo que seja sinceramente natural seu. Você vai perceber que quando alguém te trata com dor, te trata com ofensa e amargura, quando você dá uma palavra de amor, cara, é aquele tapinha de luva tão gostoso que a gente recebe, que muitas das vezes a gente recebemos de pessoas que já estão com os cabelinhos grisalhos, que já passaram por tudo na vida, e a gente novo, desbocado, vai conversar, toma. Eu lembro do Buda, num momento em que ele fala, eu contei essa história já, essa parábola dele aqui, não lembro em qual vídeo. No momento em que Buda está sentado com seus discípulos, né? Um rapaz via Buda lá de longe, aí se aproximava, escarrava um catarrão na cara do Buda e saía bravo. Falou umas palavrão pro Buda lá e foi embora, bravo. Buda fechou um pouco o olho, deu uma segurada. Você acha que não? Deu uma segurada. Limpou. Os discípulos do Buda, meu filho, queria meter o Shaolin no rapaz. Queria dar um dar um Mortal Kombat nele lá. Até uns dos discípulos do Buda, não lembro também, eu gosto com Nanda no final aí. Não Yogananda não, Ananda eu acho. Pede pra poder ir lá, né, dar um couro no rapaz lá. Buda, não, deixa, eu vou lá resolver isso. A galera, agora o Buda vai virar Shaolin, vai dar um mortal na orelha dele. Só que Buda chega, fecha os olhos na frente do rapaz, faz uma reverência e agradece. Agradece ao rapaz que cuspiu na cara dele. O rapaz, sem entender, uma figura como um Buda na frente dele, imagina a energia que deve ter uma criatura dessa. Por que você está me agradecendo? Eu cuspi na sua cara, eu não gosto de você. Não, Buda, eu sei. Você me mostrou que ainda tinha raiva dentro de mim. Uma raiva que eu não estava sentindo. Você me fez sentir. E agora eu consigo controlar ela. Agora eu estou livre dela. Olha que diferença. Quando você tem consciência, você busca cuidar. Quando você tem consciência, você começa a amar. Quando você está consciente, você respeita. Apesar de tudo, você começa a olhar as pessoas do jeito que elas estão. Não se sentindo melhor, mas que você também já fez. Você sabe o que elas estão passando. Você sabe o tanto que é difícil ser bom. O tanto que é difícil você se conter. O tanto que é difícil você não ofender. Você passar um dia sem propagar uma palavra ruim. Isso é básico da consciência. A vida moral que ela exige. Não tem como você amar algo se você não conhece. E você só vai conhecer algo se você estiver consciente. Cuidar das palavras é um ato de respeito. É um ato de amor ao próximo. É um ato de caridade. Caridade não é somente levar alimento, não é somente cobrir os que sentem frio, não é somente acolher animal na rua, plantar árvore. Caridade também está aí, e é uma caridade que faz muita diferença, pois se você busca cuidar das palavras que você está dizendo, duas coisas. Quando você está conversando com alguém, ou quando você está me vendo aqui agora,
nós trocamos duas coisas. A primeira é uma das mais valiosas da encarnação, que é o tempo. Nós dois estamos morrendo. A cada segundo, nosso corpo físico está se degradando. E é o que eu tenho de mais valioso, que é minha vida. É o que eu estou te oferecendo aqui. Então, por cortesia sua, eu espero que escute. De cabeça aberta, se você nunca acredita em mim, em tudo que eu estou falando, vai questionar, vai estudar, vai buscar em outras fontes. E ao mesmo tempo, se nós estivéssemos próximos um ao outro, buscaríamos, se não tivéssemos nós dois conscientes dessa qualidade de conversa. Conscientemente escolhendo as palavras, os conteúdos, os direcionamentos de energias de uma conversa por causa disso. Esse respeito ao que eu estou te oferecendo, que é tudo, e ao que você está me oferecendo, que é tudo. Quando você está consciente em uma conversa com as pessoas, também é assim. Essa é a primeira. A segunda é que, pela cortesia e pela consciência que você tem maior grau de responsabilidade do que as pessoas que não se importam. Porque você sabe mais. Se você buscar estar consciente, pode ter certeza que você vai ter mais responsabilidade. Escolher bem as palavras, escolher bem os sentimentos e os pensamentos, esse alinhamento que o Alayara me fala na carta. Você receber a palavra Deus lá de cima, ela entra pela sua cabeça, pelo topo da sua cabeça e preenche seu corpo inteiro, em todos os corpos, não só o físico ali. E você consegue manifestar esse Deus em cada ação, em cada palavra, em cada sentimento, pensamento. E é aí que você tem as duas escolhas. Você pode continuar levando uma vida a maneira dolorida que ela é, ou pode ajudar o mundo a ser um lugar melhor, com pequenas ações, cultivando aí, em suas palavras, muita luz, muita paz. E até mais. Logo ao entrar, ainda no estreito corredor de acesso, surpreendemos dois homens desencarnados a discutir, em linguagem extremamente vulgar, um tema escabroso, o vampirismo. Importante assinalar que nós podíamos vê-los e ouvi-los normalmente, o que os dois, situados em faixa vibratória diferenciada, não podiam fazer em relação a nós. Palavrões, argumentação debochada, promessas de arruaça, um pouco de tudo havia no diálogo dos malandros, perigosos porque invisíveis aos moradores encarnados. Pensei nos riscos a que se expunham os que viviam no apartamento. Companhias indesejáveis, ameaça insuspeitada num imenso ninho de cimento armado e sem nenhuma defesa espiritual. Iniciamos a incursão pela sala. Ali, um cavalheiro de traços finos, escarrapachado numa vistosa poltrona, não deixava dúvidas de que era o dono da casa. Nas mãos dele, um jornal vespertino, lido com muita atenção. Apesar de modesta, a decoração revelava bom gosto, claramente feminino. Mobiliário antigo, suavizado por adornos modernos. Flores, quadros e objetos variados compondo o ambiente. Mas,
destoante e agressiva, uma garrafa de uísque repousava na pequena e elegante mesa, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do homem esparramado na poltrona. Uns 45 anos, talvez, bem conservado, rosto cuidadosamente tratado, ainda sem as inconvenientes rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama de seda impecável. Um bravo lutador contra os desbarates do tempo. Entre os dedos, o cigarro fumegante era assistido por um cinzeiro repleto, testemunha expressiva, mas silenciosa de que ali se abusava da nicotina. Os olhos escuros moviam-se com rapidez pelo jornal. Nos lábios finos, um sorriso irônico. A inspeção prosseguia quando, de repente, a sala foi invadida pelos dois malandros desencarnados que tínhamos visto logo na entrada. Abordaram Cláudio Nogueira sem a menor cerimônia. Quero beber, rapaz. Vamos beber. Beber. Um tipo insolente que feria os nossos ouvidos com sua gritaria agressiva. Cláudio não podia ouvi-lo materialmente. Continuava atento ao jornal. Mentalmente, porém, a sintonia estava sendo completada. O assessor inconveniente não desistia e repetia o pedido, que era uma ordem. O resultado logo se produziu, como num processo de hipnose, em que o hipnotizador insufla no outro o próprio desejo. Vimos Cláudio deixar o jornal. Atitude inexplicável face ao interesse que ele demonstrava pelo artigo. Beber. Vamos. Está esperando o quê? Beber. O elegante cavalheiro, até um pouco surpreso consigo mesmo pela repentina sede de uísque, ainda hesitou por alguns segundos. Mas a ideia ganhava forma. O cheiro acre da bebida vagueava no ar, impregnando e aguçando a mucosa pituitária do homem. Secura indefinível ocupava-lhe a laringe, apoquentava-se. Num golpe decisivo a fim de garantir a submissão da vítima, o malandro espiritual coçava brandamente a garganta de Cláudio, que nesta altura ansiava por tranquilizar-se nos goles de uísque. Completada a fase de adesão total, começou o processo de associação recíproca, durante o qual o desencarnado, através de sucessivas carícias e abraços, numa escala de atuação cada vez mais ousada e envolvente, subjuga por completo o encarnado à sua vontade, numa exótica condição de enxertia fluídica, um encaixe perfeito como um sapato que se ajusta ao pé. Cláudio e o desencarnado fundiram-se como se morassem num só corpo. Altura idêntica, volume igual, sincronia de movimentos, identificação positiva. Estabelecido o domínio mental, ergueram-se os dois ao mesmo tempo, incorporados um ao outro em busca da garrafa. Tão completa era a integração que eu não saberia dizer a quem atribuir o impulso inicial do gesto, se ao encarnado que aceitava a instigação ou ao desencarnado instigador. A talagada rolou pela garganta de Cláudio, que numa estranha dualidade servia a dois donos. Coroando o ato, ambos estalaram a língua de prazer simultaneamente. Satisfeito, o primeiro malandro se desvinculou do corpo de Cláudio, que pensou em voltar à leitura. Tentativa frustrada. O segundo vampiro, também sedento, investiu sobre ele. Eu também quero. Eu também quero. É minha vez. É minha vez. Absolutamente passivo, sentindo forte impressão de insaciedade, Cláudio ansiava por um segundo trago. Formou-se nova parelha. Repetiu-se o fenômeno da posse. Conjugação total. Encarnado e desencarnado em justa posição. Duas peças conscientes, unificadas por um sistema de compensação mútua. Novo ataque à garrafa. Mais um robusto gole. A propósito, anotei uma curiosidade. Foram 2 goles para 3 bebedores. Busquei avaliar o processo com imparcialidade, a fim de saber se aquela fusão compulsória causaria algum tipo de sofrimento mental à vítima. Descobri em seguida que Cláudio Nogueira continuava intimamente livre. Nenhuma espécie de tortura o forçava à submissão. Hospedava o desencarnado voluntária e prazerosamente. Nada compulsório, não era vítima. Uma associação implícita,
mistura natural. Tecnicamente, um mecanismo baseado na percussão. Apelo e resposta, cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado sugeria, o encarnado aplaudia. De um lado o pedido, de outro a concessão. Estirou-se outra vez na poltrona o dono da casa e voltou ao jornal, enquanto seus dois perigosos amigos retornavam ao corredor de acesso com suas piadas e sarcasmos.